Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer de como fazer a adaptação daquela palmilha que eu ensinei aqui no canal pra gente colocar na nossa solinha emborrachada, sem precisar fazer aquele caseado aqui, né? Então esse é o modelinho que eu já fiz pra mostrar pra vocês e eu vou fazer um outro modelinho com vocês. Então pra conseguir fazer essa adaptação aqui, vocês têm que ir lá e fazer a solinha, a palmilhazinha, né? Eu não sei dizer pra vocês se dá pra fazer essa mesma adaptação numa palmilha comprada, porque eu não compro as palmilhas, eu mesmo faço, né? Então eu vou deixar o cardzinho aqui em cima pra você ir lá e fazer sua palmilhazinha. Se você tiver uma palmilha aí pronta já, que seja comprada, você pode tentar fazer essa adaptação para ver se dá certo. Bom, então para fazer aqui eu trouxe, a gente vai fazer igual a gente fez no vídeo até esse momento aqui, até o momento em que a gente cola o tecido no EVA. Porque esse pedacinho aqui vai ser um pouco diferente. Lá naquele outro vídeo a gente cortava menor, né, pra palmilha entrar por dentro dos buraquinhos, né? Dessa forma, para adaptação, a palmilha tem que ficar exatamente do mesmo tamanho da sola ou maior um pouquinho, porque depois dá pra gente cortar, né? Então a gente vai vir aqui e vai fazer como eu ensinei lá, é desenhar aqui a forma da solinha. Só que a gente vai cortar por fora do desenho, não por dentro igual na outra. Então eu vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês. Eu vou desenhar aqui, quando eu for cortar eu volto. Então aqui eu desenhei, aí aqui é onde que eu falei a diferença, né? A gente vai pegar o corte aqui por fora, não por dentro igual eu mostrei. Então a gente vai cortar todo por fora igual eu ensinei na outra e depois a gente volta. Então aqui eu fiz igual eu falei, né, cortei por fora do risco. Por que que a gente tem que cortar por fora? Porque ela tem que ficar exatamente igual ao tamanho da solinha. Então por isso que a gente corta por fora, porque é pra ela ficar exatamente com o mesmo tamanho da nossa solinha, né? E aqui, eu já vou mostrar até pra vocês aqui, que a gente tem que usar o EVA fininho. E o EVA, ele tem que ser da cor da nossa solinha, porque olha aqui, aqui a gente não dá pra notar tanta diferença assim, tá vendo? Não dá pra notar que ele passa imperceptível, né, aqui, né? A solinha vai ficar como se ela fosse um pouco mais altinha, e o tecido eu coloquei aqui o rosa, mas por exemplo, se você quiser que fique mais certinho, você pode colocar o tecido da mesma cor da solinha também, ó, tá vendo? Só que aqui você tem que usar o EVA fino. Se você usar o EVA grosso, isso aqui não vai dar certo, ele vai ficar muito alto. Então, por isso a gente usa o EVA fininho, tá vendo? E quando a gente fazer o acabamento aqui, ele vai dar uma diminuída ainda e vai ficar bem rentezinho com a sola, né? Pra não dar muita diferença. Então, depois que eu cortei, eu vou vir aqui, vou acertar minha solinha com a palmilha bem certinho, pra ela ficar aqui no mesmo lugarzinho, né? Aí eu vou vir com uma agulha de costura, de preferência que ela não seja muito fina, e vou vir aqui furando o EVA embaixo com a agulha, para marcar o lugar dos furinhos da sola, porque assim você consegue fazer com que a palmilha tenha o mesmo tanto de furinho da sola, sem que você tenha que ficar contando, igual quando você faz o caseado, você tem que ficar medindo e contando, e às vezes até tem que fazer a adaptação. Então eu vou fazer isso por toda a solinha. Vocês reparem que vai ficar uma marcação aqui, ó. Tá vendo? Depois que eu terminar aqui, aí eu vou voltar pra mostrar pra vocês certinho.
terminei de fazer a marcação, né? Fui lá e furei em todos os furinhos que tinha na sola, eu transferi eles aqui pra palmilhazinha. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Depois que a gente marcou os furinhos, tá vendo? Eles vão ficar assim, ó. Aí, a gente vai vir com a agulha em cima deles e trespassar pra passar pro tecido também. Aí, a gente vai vir refurando todos eles, mas agora é pra passar do outro lado. No tecido vai ficar bem levezinha a marcação. Mas isso aqui é pra facilitar na hora que a gente for fazer nosso acabamento aqui. Pra não correr o risco da gente acabar furando a nossa solinha, né? Porque a gente vai fazer com uma agulha mais fina e pode acabar rasgando ou furando a nossa solinha, né? Então, eu vou vir aqui, refazendo os buraquinhos aqui, só que passando ele pro outro lado, em toda a solinha na onde eu já marquei. Bom, aqui eu já fiz todos os meus furinhos, tá vendo? Eles estão trespassando aqui pro tecido, ó, dá pra ver a marcaçãozinha deles aqui, bem de leve, né? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu peguei a agulha agulha número 1, porque eu achei que ficou mais fácil de fazer com ela. Não quer focar. Ixi, gente, não quer focar, mas... Aí, focou, é a agulha número 1. E aí, eu peguei um fio de linha Cleia. Só um fiozinho. Por que eu preferi fazer isso? Porque vai ficar bem mais delicado o trabalho, né? Eu não usei com um fio mais grosso, tipo Anne. Eu tenho certeza que com o Charme não dá. Mas aí, qualquer coisa, vocês podem tentar com um fio Anne fazer isso aí. Só que com uma agulha mais fina. Não usar de 1,75. Porque que acontece? Aqui, dependendo do jeito que a gente furar, aqui a gente pode correr o risco de rasgar a nossa soldinha, né? A nossa palmilha, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz, aí eu fui lá no buraquinho que eu já tinha marcado, e ele saiu aqui na palmilha, ou na sola, toda vez eu confundo. E aí, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui. E aqui a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado para fazer isso aqui, porque a gente não pode fazer apertado. A gente tem que fazer bem folgadinho. E também a gente tem que ir cada ponto e consertando a palmilha. Tá vendo que ela já tava ficando torta, né? Então, cada ponto eu tenho que ir consertando a palmilha e fazer os pontos aqui mais folgadinho possível pra a palmilha não emborcar. Essa daqui, ó, até começou a emborcar e eu deixei ela assim pra vocês verem. Porque os pontos aqui começou a ficar muito apertado, tá vendo? Mas ela deu uma leve emborcada, depois eu vou desmanchar e refazer de novo. Mas essa daqui a gente tem que fazer bem, com a mão bem levinha e os pontos bem frouxinhos. Aí aqui não tem segredo, eu vou vir na onde eu marquei e vou fazendo pontos baixíssimos aqui na onde eu marquei, pego, puxo lá e faço pontos baixíssimos para unir a palmilha na solinha. Eu vou fazer aqui a minha e já volto. Aqui eu terminei, fiz toda a volta. E olha só pra vocês verem a diferença, ó, dessa que ficou certinha, dessa que começou a virar, tá vendo? Ela tá bem certinha mesmo. Uma leve emborcadinha normal, né? Quando a gente faz com a solinha, ela fica assim mesmo por conta dos pontos, né? Então, aqui a gente vai só arrematar aqui agora, pra gente terminar de fazer nosso acabamento. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui até o último ponto baixíssimo, tá vendo? Até o último buraquinho, ó. Aqui eu vou sair, o meu último ponto, ele vai sair no último buraquinho que eu no primeiro buraquinho que eu comecei. Então, ele tem que ir lá dentro de novo, pra não ficar aquela falha aqui na parte de cima, né? Aqui eu vou cortar.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio e levar ele lá pra cima, pra na hora que eu for arrematar, ficar mais fácil, né? Então, eu pego a agulha de novo. Só que aqui eu não posso voltar no mesmo buraquinho que eu fui, né? Porque senão ele vai desmanchar. Então, eu venho no seguinte. Acho que eu peguei a agulha maior. Aqui. Então, eu venho no buraquinho seguinte, enfio lá e puxo ele. E trago ele pra cá. É um pouco apertadinho, mas tá. E trago ele pra cá. Aqui a gente tem duas opções. Ou ir pegando e passando ele aqui por baixo. Um para um lado e um para o outro. Né? Tá desfiando, mas tudo bem. Aqui a gente tem a opção de ir passando ele aqui por baixo, escondendo ele aqui. Agora vai ser difícil, que ela desfiou. Acho que eu consegui agora. Aí eu vou passando, né? Um para um lado, um para o outro. Até passando por baixo dos pontos, né? Até ficar um tamanho que dê para eu cortar. E aqui eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou trazendo um para um lado e um para o outro. Faz um na frente, aí volta aqui e faz um atrás, né? Aí eu vou fazendo assim até ficar um tamanho razoável. Que aí ele vai dando o nozinho entre ele mesmo, dentro dele mesmo, né? E vai pra gente poder arrematar. Ou igual eu fiz aqui, igual eu comecei fazendo aqui. Aqui eu tinha começado ela num lugar diferente. Eu não comecei ela aqui na parte de trás, né? Então eu tinha começado ela aqui. Aí o que eu fiz? Eu dei um nozinho. Eu puxei pra frente, dei um nozinho. E deixei aqui pra eu ir arrematando conforme eu for crochetando, né? Igual a gente esconde o fio aqui. Então você pode escolher a opção que você acha melhor, né? Ou ir escondendo ele aqui por baixo, ou deixar pra arrematar quando você for crochetar. Bom, então esse passo aqui já tá concluído. Então a gente já fez aqui e ela vai ficar assim. Depois que a gente fez isso, quando a gente virar ela aqui pro outro lado, você tá vendo que aqui passou um pouquinho a palmilhazinha, ó. Aqui tá certinho. Não, aqui passou, mas aqui tá certinho. Tá vendo? E aqui, ó, tá passando um pouquinho. Aqui não tem problema, a gente vai vir com a nossa tesoura. Só confere do outro lado onde a gente tá cortando. E ter cuidado pra não cortar nossa solinha, né? A gente vem bem rentezinho. E vai acertando, tá vendo? Aqui a gente não precisa de se preocupar aqui com o tecido aqui na frente, porque igual eu falei, ele não desfia, né? Então a gente vai vir aqui, vai cortar aqui, ó, todos os lugarzinhos que a nossa palmilha passou da sola, né? É normal ela passar assim, porque a gente cortou maior, né? Pra gente ter aquela segurança de que todos os buraquinhos ficariam nos lugares certos, né? Então é normal passar assim. Então eu vou fazer aqui o meu, eu vou vir, vou cortar onde todos os lugares em que ela sobrou e vou voltar aqui. Então eu fiz todo o recorte aqui de novo, e tá vendo? Agora ela tá certinha, não tá passando, né? E aqui na parte de cima ela ficou assim, ó. Aí fica bem rentezinho. Aqui sobra um pouquinho do tecido? Sobra, mas eu prefiro esse acabamento aqui do que o acabamento do caseado. Eu particularmente acho aquele caseado muito feio com o que fica aqui. Principalmente que quando o pessoal faz, aí às vezes o tecido não combina com a cor da linha, não combina com a cor da solinha. Então aqui eu tô mostrando pra vocês que eu
mesmo fiz minha combinação. Eu fiz minha combinação da cor da palmilha para ela combinar com a sola. Fiz a combinação da cor do forro do tecido, porque, tá vendo, ele tem algumas coisas brancas, então ele vai combinar. Então aqui a minha combinação tá perfeita do meu gosto, né? Do jeito que eu acho que combine, né? Mas aí você combina também da forma que você achar melhor. Só que eu não acho aquele acabamento do caseado bonito. Então eu prefiro fazer assim. E aí eu trouxe aqui pra vocês uma linha pra gente fazer, pra gente perceber, pra vocês perceberem que não fica não dá pra ver muito essa parte aqui quando a gente crocheta. Aqui, a princípio, vai ser um pouco difícil pra você fazer, principalmente se você for usar uma linha tipo a Charme, que é mais grossa, né? Mas nada que a gente não consiga resolver, né? Então aqui eu tô fazendo meu primeiro ponto, né? E aí eu vou fazer aqui, você tem a opção ou de fazer no ponto de dentro, igual normalmente a gente faz, quando a gente passa a carreira de ponto baixíssimo na solinha, né? Ou a gente, mas aqui eu tô pegando os dois pontos, não dá diferença depois que subir não, tá? Então eu tô pegando as duas alcinhas do ponto e vou subir com a minha carreira de ponto baixo. Não, tá vendo que não dá diferença, ele não emborca. E aqui, ó, tá vendo aqui? Essa linha aqui, ela é mais grossa que a Charme, só que ela é um pouco mais fina que a Anne, né? Então, aqui, ó, a gente nem consegue ver, tá vendo? A gente não consegue ver o tecido que sobra aqui. A carreira tá rentezinha com a solinha e o tecido, né? Já essa daqui, eu usei 2 carreiras de Anne. E ela não tá certinha, tá vendo? Aqui não tá certinho aqui. Aí deu pra ver um pouquinho do tecido aqui na lateral. Mas tudo isso é questão de ajuste. Se você vir aqui com a tesoura aqui, ó, e cortar essa sobrinha aqui, claro que você tem que vir cortando com muito cuidado para poder não cortar nem o que você trabalhou e nem a sua solinha, né? Mas aí você consegue perceber que quase não aparece aqui também. Então é só você ir ajustando, ó. Nessa daqui, como a gente geralmente usa uma linha mais grossa, tipo Charme, então não vai ter diferença, você vai poder fazer tudo certinho. Se caso sobra um pedacinho de tecido, você vai lá e corta. E aqui, como eu falei, não precisa se preocupar porque o tecido aqui ele não vai desfiar, então você vai ir cortando aqui sem a preocupação do tecido desfiar, porque ele já tá com termocolante colado embaixo, então ele não vai desfiar, então você vai poder ir cortando o tanto que você achar necessário para o seu acabamento ficar perfeito. Aqui, se eu tivesse pego, por exemplo, porque essa sandália aqui, eu vou subir ela na cor branca. Então, por isso que eu fiz toda essa combinação aqui. Se eu tivesse, por exemplo, colocado um tecido todo branco aqui, ia ser imperceptível quando eu subisse aqui, porque estaria tudo branco, né? É por isso que eu falo pra vocês da questão de combinação, de você combinar. Se você é mais perfeccionista, tipo, por exemplo, eu não consigo, por isso eu não gosto do caseado. Não consigo ver as sobrinhas aqui, então o ideal seria você forrar com um tecido mais branco, que às vezes a borda aqui fosse mais branca e os desenhos fosse rosa, por exemplo, alguma coisa assim, pra ele não ficar aparecendo aqui caso te incomode, mas a mim não incomoda da maneira que ficou aqui. Então esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, então deixe seu like e qualquer dúvida é só colocar nos comentários.